Salve, salve, galera. Me chamo Thiago Silva. Estamos aqui para bater esse papo aqui sobre o nosso amado e revoltante Vasco da Gama. E aqui, né, começando aqui com meu amigo aqui, Davi, o que você tem, suas palavras iniciais aí sobre esse ano do Vasco da Gama e do nosso técnico? Olá, galera da Corda Gigante. Thiago, assim, coisas boas não temos, né, infelizmente. A única coisa que a gente tem, assim, é pensar que teremos um bom horizonte por causa dos reforços que estão chegando. E, assim, no momento, eu estou meio assim, com ponto de interrogação se o técnico deve sair mesmo ou não. Porque, por causa dele, que muitos, né, vamos dizer assim, desses reforços que chegaram. Né? Mas todo vascaíno tem esperança, né? Vamos torcer que, quem sabe, no próximo jogo ele já consiga melhorar o time. E ao nosso lado aqui temos o Leonardo Peixoto. Leonardo, você está esperançoso ainda? Estou ouvindo vocês aí. Uma boa noite a todos do Acorda Gigante. Galera, vamos deixar o like aí, vamos compartilhar. Vamos seguir o canal aqui, que o canal tá subindo. E vamos embora. Vamos falar do Vasco. Né? O jogo frustrante, né? Como eu estava falando agora há pouco com vocês, né? Em off. A gente estava conversando em off agora há pouco. Eu estava comentando com vocês, cara. Ontem foi acreditado que eu estava falando com vocês. Quem não faz, leva. A bola pune. E o Vasco perdeu ontem. Perdeu ontem para o Bahia, claro que teve inúmeras chances de finalização e tal. O Diniz saindo vaiado, como é de normal, costume dele, né? Da torcida, né? Vaiar o time também, alguns jogadores. Enfim, foi esse meu início de comentáriozinho aqui na nossa conversa aqui. Então, para iniciar esse bate-papo aqui, primeiro, assim, temos duas competições, né? Temos o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Né? E se for seguir o retrospecto do Diniz, assim, desde o ano passado, são 11 jogos, 1 vitória e 1 empate. Qualquer outro técnico, tendo esse retrospecto, já teria ido embora. Né? Mal comparando, lembramos do Álvaro Pacheco, né? Ficou 4 partidas, 4 derrotas e já foi embora. Então, assim, é difícil você imaginar que algo vai acontecer com ele. Eu acho que não. Eu acho que se por acaso ele fosse sair agora, só se for eliminado por Volta Redonda, que eu acho difícil. Mas, né, podemos, o que a gente pode esperar do Vasco, né? Pode esperar tudo. Mas o Diniz tem um elenco que ele melhorou do ano passado para esse ano. Tudo bem que perderam os artilheiros do time, né? O Verret, ano passado, fez 27 gols. E o Ryan fez 20. Então, o Vasco teve 60 gols no ano, 47 se passaram por esses dois. Então, tá se reformulando ali o ataque. Só que uma coisa que não entra na minha cabeça o Vasco perdeu o cara que é a referência na área, que era o Verret. O Vasco perdeu a referência no ataque que chamava o jogo, que era o Ryan. O nosso 10, que era o cara que era para chamar responsabilidade, ele desaparece. Ele, até agora, ele vive de lampejos. Teve uma outra partida. Acho que a grande partida dele, com a camisa do Vasco desde o retorno, foi o jogo contra o Santos. Então, ele não aparece, né? Tem suas limitações físicas, mas não aparece. Ontem, ao ser substituído, foi vaiado e saiu de campo sorrindo. Agora, você acha mesmo que
esse cara, ele ainda merece ser titular? O Diniz vai ter culhão para barrá-lo? Porque o Rojas está pedindo passagem. O Rojas, toda vez que ele entra, ele muda o jogo. Então ele está pedindo passagem. O Coutinho não. O Coutinho parece ser um cara que ele chega, estou jogando aqui, vou dar um chute ali, vou dar um passe ali, beleza, fiz a minha parte, acabou. Ontem ele perdeu um gol, claro, com 5 minutos de jogo. Então, assim, essa dupla, Diniz e Coutinho, você acha que as duas peças merecem ser modificadas? Apenas uma? E essa uma, qual seria? E se os dois continuarem juntos ali? Estão ali no elenco, assim, seguindo. O que você acha que os dois, um como capitão e o outro como comandante, precisam fazer para mudar esse cenário? Davi, o que tu acha? Começando com você. Sim. Eu não... A princípio, né, é muito chato pegar e ter a troca de treinador, né? Eu tentaria, pelo menos por enquanto, ainda manter um pouco o Diniz ainda, mas tentar ver com ele sair um pouco das ideias dele, tentar abrir um pouco o leque. E aí, o abrir o leque que eu falo inclui isso que você falou. O Rojas está merecendo uma oportunidade. Todo jogo que ele entra, ele é visível a mudança do meio campo, como fica mais rápido, com mais qualidade. E quando está o Coutinho, infelizmente, está jogando com o nome. Um lance bonito que ele faz garante ele umas 2, 3, 4 titularidades aí. E aí, infelizmente, não está entregando. Assim, ele tem a história no Vasco, temos que respeitar a história do Coutinho no Vasco, mas assim, o Vasco não pode viver à mercê de um jogador, por mais ídolo que seja. Tá? Sei lá se alguém aqui, se algum vascaíno tem Coutinho como ídolo, mas eu acredito que a priori devia ter essa mudança, talvez até não só do Coutinho, pelo menos como um teste para os próximos jogos, ver como, porque, por exemplo, no jogo do Boa Vista, o time flui muito bem e era um time misto, né? Não era um time titular. Um time bem modificado, tinha algumas peças titulares misturadas com a reserva, e o Rojas jogou muito bem. Ok, que era o Boa Vista, mas dá para se tirar, quem viu o jogo, né? Dá para se tirar uma ideia de como foi o Vasco naquele jogo. Acho que foi um dos poucos jogos que o Vasco jogou bem nesse ano, por enquanto, até agora. E assim, eu pensaria nisso para os próximos jogos, no começo. Se a gente vê que não está andando o negócio, né, eu acho que seria algo mais escalonado, mas assim, o Diniz tem o aval do Pedrinho, eu acredito que vai ser muito difícil do Diniz sair, só tendo algo assim muito pesado, uma eliminação pesada, talvez, sei lá, na Sula, ou, sei lá, ou tomar uma sequência de derrotas ainda maior no Brasileiro, como foi no passado, que foi o quê? Foi 8, 9 derrotas, né? Depois de um monte de vitória também, seguida. Eu acho que só isso, talvez, para tirar ele. E olha lá. Não, acho que um monte de vitória não teve. Acho que teve 8 derrotas seguidas. Então, você está contando com... Teve mais derrotas do que vitória. Até hoje, do ano passado para cá, quantidade de jogos no Brasileiro seguidos foram 11. O Vasco tem uma vitória e um empate. O resto é tudo derrota. Então, se nós já temos 2 derrotas esse ano e um empate, o Vasco veio de 7 derrotas. A única partida que o Vasco venceu foi naquele dilúvio contra o Internacional. Então, foi o jogo que salvou o Vasco do rebaixamento. Né? Quem imaginava que o time que estava algumas rodadas brigando por uma vaga na Libertadores chegou na última rodada brigando contra o rebaixamento. Mas, Leonardo, o que você acha aí com o Diniz, Coutinho, outras peças? O que você acha que possa ter algo diferente no Vasco?
Bom, para mim, nesse próximo jogo, pouparia o Coutinho. Botaria já o Roja já. O Roja já tá pedindo passagem já. E, cara, como eu tava falando em off aqui, entre a gente, né? Com as suas convicções, Diniz com as suas teimosias, né? Cara, isso me incomoda muito. Isso me incomoda bastante. O negócio de convicções. Ele tem que mudar o seu estilo de jogo, né? Que ele não tem uma outra forma de estilo de jogo. Ele é mais... Ele é o que a gente está vendo hoje, né? Ele não monta um sistema muito bom defensivo, né? Ele monta um sistema ofensivo bom. Ele monta um sistema defensivo mais ou menos. E, cara, eu concordo com o Davi numa parte de, por enquanto, manter ainda o Diniz ainda sobre como é que eu vou dizer, sobre observação, né? Já tem um prazo a torcida já tá com prazo de validade já vencida já pro Diniz, eu vou esperar mais um pouquinho, como eu estava falando um pouquinho antes. Por enquanto eu não vou largar a mão do Diniz para atravessar a rua, por enquanto. Tem alguns jogadores que eu já deixei de atravessar com a mão dada na rua, igual criança, tá? E para mim é isso. Para mim o que é mais a prioridade, o que eu fiquei sabendo, né? O que eu fiquei sabendo é que a prioridade é o brasileiro, né? É o Campeonato Brasileiro. Mas, diante da necessidade da crise, né, que está tendo lá no nosso Vasco, cara, tem que entrar com qualquer competição, tem que entrar com vontade, mesmo se for um Campeonato Carioca, brasileiro, enfim. Eu acho que tá no Vasco, eu acho que é o poder do mental. O Souza falou hoje, no vídeo hoje, que eu até concordo, que o problema do Vasco tá ali no mental. Se a prioridade é o brasileiro, imagina, sei lá, sul-americano, que nem foi citado. É difícil. Esse jogo, assim, né? Agora virando a página de brasileiro. Já sábado, embala de sábado à noite, Vasco e Volta Redonda. Vai acabar com a noite de sábado. A gente voltando dos blocos, vai acabar o nosso sábado à noite. Vai acabar com o carnaval. O Vasco vai conseguir acabar com o carnaval. Vasco e Volta Redonda. No jogo contra o Botafogo, um jogo que não valia absolutamente nada, o Vasco entrou com os titulares naquele campo super pesado, dilúvio caindo no Rio de Janeiro, chovendo o dia inteiro, tava aparecendo o polo aquático, tava difícil da bola rolar ali, e o Diniz colocou os titulares. Agora, ele colocou os titulares, motivo, segurar o seu emprego, ou simplesmente, não quero pegar o Fluminense, quero pegar um outro time e ir avançando. E como agora vai ter esse intervalo, né, a princípio, de alguns dias até a semifinal, né, que também não tem data, então não sei exatamente quando vai ser a semifinal, o Vasco, possivelmente ele vai entrar com o time titular. Vocês, no lugar do Diniz, escalariam os titulares, poupariam, e quem você pouparia ali? Leonardo, quem você escalaria ali? Você tá aí no banco. Quem você escalaria? Eu primeiramente tenho que ver a parte mais a parte mais importante é a fisiologia, né, de como é que tá os jogadores, né, que vem nessa partida de sequência, né, Botafogo no campo encharcado, a Chapecoense também choveu também, né, naquele dia que eu tava lá em São Januário choveu, também tava um campo um pouco pesado também, ontem também, e cara, eu
se eu fosse o treinador, se eu fosse o Diniz, cara, quem tá melhor? Esse aqui? Se tiver condições de todo mundo, coloca todo mundo. Se não tiver, meu filho, vou poupar um, vou poupar outro. Agora, o meu time, na minha visão, tá? O meu time seria o Léo Jardim, o PH, o Puma não tá jogando bem, esses últimos jogos não tá jogando bem. Para mim, o PH. Eu manteria a zaga, por enquanto. O Saldívia está pedindo passagem, está jogando umas boas partidas. Não é aquelas partidas de encher os olhos, mas está jogando umas boas partidas. A zaga principal, e aí eu colocaria o Puma na esquerda. O Piton para mim já deu. Ou se tiver condições do Cuiabano, eu colocaria já o Cuiabano. Senão eu colocaria o Cuiabano na parte da segunda parte. Agora, no meio eu manteria o Cauã Barros e o Thiago Mendes, que eles estão jogando bem. Thiago Mendes, para mim ali é o principal meio de campo ali, para mim, ali, por enquanto, ele está jogando bem junto com o Andrés Gomes, para mim, do Vasco. Aí ali, cara, eu colocaria o Rojas no lugar do Coutinho, né? Coutinho, para mim, acho que não está aguentando mais o ritmo, né? E claro, campo charcado e tal, o Diniz optou por colocar o time principal contra o Botafogo. Eu colocaria o menino Rojas, né? Aí eu colocaria o Inestrosa ali na direita. Na esquerda eu colocaria o Brenner e o Spinelli na frente. Eu colocaria até o Gomes também, eu colocaria o Gomes ali também. Mas eu pouparia um pouquinho o Gomes. Né? O Gomes está cansando, o Gomes está correndo muito. Para mim, eu faria um time alternativo contra Volta Redonda. Davi, assim, o Leonardo, ele manteria e mexeria. Ficou meio confuso ali. Mas você... dependendo da condição dos jogadores também, né, Thiago? Não, você é o técnico, os jogadores 100%. Você escalaria o time titular? Eu colocaria todo mundo. Eu colocaria o elenco principal. Você, Davi, você manteria, faria a mesma coisa que o Leonardo ou mesclaria? Eu mesclaria. Fusato, PH, para pegar ritmo, né, que tá vindo de lesão. Sei lá, botava o Saldívia, talvez até colocava o Robert Renan, porque o Lucas Freitas, para mim, é fraco demais. Aí tem que ver a questão do Cuiabano mesmo, se ele já tá ok, se ele tiver ok, para mim iria pro jogo. Essa galera, esses reforços, eu já colocaria para poder pegar ritmo de jogo. Aí na frente, sei lá, o Hugo Moura, quem mais da volância, que eu não tô lembrando, a galera da volância. O Moura tá lesionado. O Moura já tá lesionado? Tietê ainda não. O Moura tá roubado e Thiago Mendes. Não sei se eu botaria o Thiago Mendes, não, cara. Eu colocaria a galera reserva. Um Rojas, que eu não tô lembrando mais alguém da volância para colocar junto com o Tietê. Não tô lembrando de alguém agora. Sim, JP. Colocaria o JP. Aí na frente o Marino. O Marino, talvez o Matheus França do outro lado e o Spinelli na frente. Ou começaria com ele e no segundo tempo botaria o Spinelli. Então, assim, você largaria a mão do Campeonato Carioca? Mas eu acho até que com esse time dá para fazer frente ao Redondo. E assim, colocaria, dependendo de como tivesse o jogo, colocaria alguns titulares para tentar ganhar o jogo. Assim, eu acho difícil, assim, o Vasco... Acho difícil o Diniz, ele mudar a estrutura dele e o que ele imagina de perspectiva de jogo, né? Então, isso envolve a escalação. Eu acredito que ele vai manter o mesmo time, talvez um ou outro, se ele alterar, possivelmente o PH no lugar do Puma, pode ser isso, e o Puma é o nosso artilheiro no ano, né?
Então, tem isso também. Piton, de repente, dá uma poupada, entrar o Cuiabano, se tiver condições, mas eu acho que o Cuiabano não tem condições. Mas, assim, eu acho que ele vai manter o time titular e vai brigar contra o Fluminense na semifinal, né, possivelmente. Grande chance de ser o Fluminense. Mas eu acho que, no caso, sendo eliminado pelo Volta Redonda, aí a questão de ser... Aí é basicamente terra arrasada e eu não sei se ele teria futuro no Vasco. Para mantê-lo seria bem complicado. Mas, assim, eu não vejo muita mudança do que ele possa fazer no jogo contra o Volta Redonda. Eu sei que eu espero não ver assistir esse jogo, porque eu não quero estragar meu carnaval. O Vasco já estraga muito meu final de semana, minha semana, meu dia. Então, Final do ano passado também, né, Thiago? Pô, não, chega. Considerações finais aí. Davi, quais são as suas considerações finais? Acho que eu vou seguir aí a linha que o Vasco não estraga nosso carnaval. Pelo pouco, né? E desejar um carnaval aí para todo mundo. E que a gente consiga passar do Volta Redonda, que a gente consiga... O próximo jogo do Vasco é contra o Santos na Vila, né? Esse é o problema. Isso. Vai pegar um jogo pesado e vai chegar com os titulares já cansados, porque ele vai se botar de contra o Volta Redonda, né? Quer dizer, é assim, uma teoria, né? Às vezes não sei como é que podem chegar até lá, mas... Porque a FERJ ela não divulgou as datas das semifinais. Então, passando do Volta Redonda, possivelmente o jogo contra o Santos é no dia 26 de fevereiro. Então, possivelmente vai encaixar as datas ali para as semifinais, né? Que são 2 jogos. Então, vai ter data próxima aí. Então, talvez o Diniz já tenha... Não é um jogo único, né? Né? Não, a semifinal são o jogo é ida e volta e a final é o jogo único. Leonardo, quais são as suas considerações finais? Do Campeonato Carioca. Se bem, não teria corrido esse risco de se vai que perde para o Volta Redonda. O próprio Diniz se colocou nessa situação, infelizmente. Mas desculpa, vai lá, Leonardo. Bom, as minhas considerações finais é que foi um bom bate-papo aqui a gente. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos. Que a gente aproveite o bom carnaval, né? Que o Vasco não estraga o nosso período de carnaval. Desse período aí que a gente vai curtir os blocos, enfim. Galera, eu quero deixar um abraço a todos aqui do Acorda Gigante, a torcida vascaína, Vascão, e quem puder compartilha lá a gente, curta o nosso canal e vem muita coisa boa aí pra gente aí. Forte abraço a todos, uma boa noite. Valeu, galera. Então, aqui siga que o Leonardo falou, compartilha, curte aí e dê ideias também, alguma coisa, dê seus comentários de uma forma educada e vamos curtir o carnaval e esquecer um pouquinho o Vasco da Gama. Valeu, galera. Abraço.